Quero louvar mais uma vez ao Senhor, agradecer pela vida do Jefferson, da Débora, né, e de todo mundo que tem os apoiado na liderança da juventude, né. Nós temos visto um trabalho excelente, extraordinário, e eu quero agradecer ao Senhor pela vida de cada um de vocês, amém? Que tem trabalhado, que tem se esforçado para estar aqui, né, apoiando o Jefferson, apoiando a Débora. Eu sei como é fazer tudo isso, né? Girar tudo isso acontecer. E com certeza, eu creio que Deus, Ele está preparando algo maravilhoso. Amém? Para a vida de cada um de vocês. Quero que vocês se atentem para aquilo que o Senhor deseja falar nessa noite. Eu quero ser breve, não quero me estender muito, né? Quero trazer uma mensagem breve para vocês. E eu achei o tema sensacional, né? Para não ser um idiota. E quantas vezes na sua vida emocional, na nossa vida emocional, eu e você já tivemos aquela sensação, né? Meu Deus, como que eu pude ser tão idiota? Como que eu não vi isso que estava estampado na minha cara? Como que eu não percebi isso antes? E aí, quando você percebeu, quando você acordou, já era, né? Já tinha passado, a situação já tinha acontecido, e você ficou com aquela cara de palhaço, né? Com aquele filtro que o pessoal fez, o marketing aí da nova série. Relacionamentos são maravilhosos, né? E essa série, né, tenho a honra de fazer a abertura dessa série, ela fala sobre isso. Relacionamentos são maravilhosos, mas muitas vezes uma vida emocional fora do propósito de Deus pode deixar marcas profundas em nós, feridas emocionais, podem nos levar a relacionamentos frustrados, namoros frustrados, casamentos terminando em divórcio e tantos outros problemas que nós vemos hoje em dia. Então, estou aqui para dizer para você nessa noite, não seja um idiota. E como não ser um idiota, Natália? Nessa área de relacionamentos. Quem aqui é casado? Levanta a mãozinha para mim. Glória a Deus, né? Nossa bênção chegou. A gente está desfrutando da terra prometida, né? Um dia vocês chegam lá, galera. Só mais uma vez, quem é casado, levanta a mão. Passa inveja no colega do lado, né? Agora, quem aqui está noivo? Levanta a mão quem está noivo. Uhul! Eu vi, hein, Fernando? Glória a Deus, gente. Uma salva de palmas para o Fernando que ficou noivo esse dia, gente. Que gracinha. Tá chegando lá, hein? Tá chegando na terra prometida, hein? Glória a Deus. Quem aqui está namorando, cortejando? Quem aqui está avistando a terra prometida? E quem aqui está sortinho igual arroz cristal? Vive, leve, solto. Peraí. Quem aqui está sortinho igual arroz cristal? Levanta, por favor. Quem aqui está soltinho igual arroz cristal? Levanta, por favor, gente. Quem não levantar no casa? Estou liberando a palavra. Levanta. Quem está solto igual arroz cristal? Pelo amor de Deus, tira a bunda da cadeira. Não vai casar. Vamos ficar tudo petiti. Não vai casar. Quem tem vergonha não casa, não. Aí, gente, vai casar, meu filho. Você vai casar antes de todo mundo, antes desses aqui, ó. Recebe em nome de Jesus, tá? E botar no seu casamento. Você vai ver. E esse povo aqui tudo encalhado, não recebe não. Aí, glória a Deus. Não é possível. Gente, quem tem vergonha não casa. Para casar a gente tem que ter meio sem vergonha, entendeu? Tem que ser carudo. Cara de pau, tem que ser mesmo, de vez em quando. Gente, brincadeiras à parte, né? Esse é um assunto que mexe com a nossa cabeça. Eu sei que tem conteúdo, tem matéria, tem assunto, tem conversa para a gente ficar aqui a noite inteira. Mas eu já vivi essa fase que muitos de vocês estão vivendo, né? Esse desejo de encontrar a cara metade, né? A pessoa certa, a pessoa que vai estar conosco, né? Eu tenho... Esse ano vai fazer 12 anos que eu estou casada, né, com meu marido. 12 anos que a minha bênção chegou, né? Me casei com ele com 23 anos. E graças a Deus nós temos tido um casamento muito abençoado, né? Não livre de dificuldade e problemas, porque isso só vai ser no céu,
né? Nós seremos perfeitos lá no céu, mas nós temos desfrutado daquilo que a palavra do Senhor nos promete, né? Que é uma vida em abundância. Eu quero abrir com vocês rapidinho o texto de Eclesiastes, capítulo 3. Tenho certeza que a maioria aqui, se for crente, conhece esse texto. Se você puder abrir, ligar a sua Bíblia aí no seu celular e ler comigo, amém? Vamos acompanhar aí comigo. Eclesiastes, capítulo 3. Diz assim, versículo 1. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Vou repetir. Para tudo há uma ocasião certa, um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. E no versículo 11, lá na frente, ele começa a falar tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. E ele vai descrevendo as estações da vida, as fases da nossa vida. E ele diz, Deus estabeleceu um tempo certo para que tudo aconteça na nossa vida. No versículo 11 ele diz, no entanto, Deus fez tudo apropriado no seu devido tempo. Eu creio que é um dos textos bíblicos mais marcantes, onde expressa essa ordem de Deus, essa vontade de Deus, que tudo o que acontece na nossa vida, todo o propósito que Deus tem para a nossa vida, acontece no tempo dele. Existe um tempo apropriado. E o assunto que eu vou falar com vocês hoje, para que você não seja um idiota na sua vida sentimental, é não pule etapas. Não pule etapas. Por que eu perguntei aqui quem está casado, quem está noivo, quem está solteiro? Eu esqueci de perguntar quem que está enrolado, né? Faltou essa categoria, porque eu sei que existe gente aqui que está nessa categoria, né? Que está enroladão, né? Tu não está nenhum desses outros, mas tu está enrolado com alguém. Eu sei disso. Mas, gente, nos relacionamentos na nossa vida, como um todo, existe um tempo certo para tudo acontecer. A nossa vida amorosa, quando nós vivemos de acordo com o propósito do Senhor, não é diferente. Se atente para uma coisa. O que eu vou falar nessa noite sobre as nossas emoções, a nossa vida sentimental, relacionamentos, não é aquilo que a gente tem ouvido lá fora. Não é aquilo que o mundo tem dito para nós. A forma de Deus, o propósito que Deus estabelece para relacionamentos é totalmente diferente das vozes que tem gritado lá fora. Né? Lá fora você pode se relacionar de qualquer jeito, com qualquer pessoa, de qualquer forma, e vai dar tudo certo. Só que o que a gente tem visto, os resultados que a gente tem visto, é que não está dando tudo certo. Né? Que aparentemente essa liberdade que nós temos, essa liberdade de se relacionar com quem a gente quer, de qualquer forma, que toda forma de amor, toda forma de relacionamento, ela é bem-vinda, ela é legal, ela leva ao sucesso, à felicidade. Não é bem esse resultado que nós temos visto. Mas quando a gente olha para o nosso Criador, nós estamos numa igreja, amém? Nós estamos falando da cosmovisão, do ponto de vista cristão, relacionamento sob a ótica de Cristo, aquilo que Deus diz para nós a respeito de relacionamentos. Não há ninguém melhor do que o Senhor para nos falar sobre isso. O que Deus tem a ver com a minha vida sentimental? O que Deus tem a ver com o meu relacionamento? Queridos, Ele é o nosso Criador. O Criador entende muito mais da criatura do que qualquer pessoa que está por aí. Por isso nós precisamos entender os princípios da palavra de Deus. Eu tenho certeza que como jovem você já ouviu muitas coisas. Né? Hoje a gente tem um vasto acesso a informações, a palavras, a textos, a vídeos, a tanta coisa. E eu tenho certeza que se você tem interesse nessa área da sua vida e ser bem sucedido nessa área da sua vida, você já deve ter visto muitas coisas. Então não falta informação para nós. Talvez tudo que eu vou dizer para você hoje você já sabe. Você está careca de saber. Está careca de ouvir um monte de gente falando. São os princípios da palavra de Deus sobre isso. Mas sabe o que está faltando? Muitas vezes na nossa vida não é informação. Está faltando a gente estabelecer e se posicionar para viver os princípios da palavra de Deus. A gente tem uma geração muito bem formada. A gente tem muitas informações a respeito de tudo. A respeito da nossa vida sentimental, a respeito de como ter um namoro, como ter um casamento, como ter uma vida, uma família bem-sucedida. Mas o que está faltando? Está faltando a gente se posicionar para a gente realmente viver esses princípios. Quando eu penso em pular etapas, sabe o que eu penso? Numa escada. Uma escada bem alta, tipo aquela escada ali, que é muito fácil da gente subir. Agora pensa se eu começar a tirar alguns degraus daquela escada. Eu tiro um degrau e você começa a pular.
E aí fica um pouco mais difícil. Eu tiro 2 degraus, um do lado do outro, e você, para subir no que está em cima, fica mais difícil. Então, quando eu falo sobre pular etapas na nossa vida sentimental, para a gente não ser idiota, é mais ou menos essa figura que eu quero trazer na sua mente. É quando a gente não respeita os estágios de cada momento da nossa vida. A gente pula alguns degraus e fazemos a nossa caminhada ser um pouco mais difícil. Então, entenda que Deus, Ele não quer que a sua vida sentimental, a sua vida amorosa seja sem graça. Você fala assim, mas se eu colocar Deus dentro do meu relacionamento, se eu chamar Deus para dentro do meu relacionamento, se eu começar a estabelecer, né, o jeito de Deus, como eu vou me relacionar, né, com aquela pessoa, será que não vai ficar sem graça? Porque parece que, né, o negócio lá fora tem tanta paixão, tanta emoção, tanta loucura, tanta aventura, mas não é nada disso. Uma frase que você já deve ter ouvido muito é: a coisa certa, no tempo errado, continua sendo a coisa errada. A coisa certa, no tempo errado, continua sendo a coisa errada. Muitas vezes, a gente quer precipitar coisas na nossa vida, a gente quer precipitar momentos da nossa vida. E isso inclui na nossa vida amorosa, inclui na nossa vida sentimental, nos relacionamentos. Um relacionamento entre um homem e uma mulher é um presente de Deus, está no propósito de Deus para nós. A palavra de Deus diz o quê? Não é bom que o homem esteja só. Mas Deus estabeleceu limites saudáveis e um tempo oportuno para isso acontecer. E quando a gente fala de limites, você já pode falar assim, limite, né? Com todo o discurso que a gente vê hoje em dia de liberdade, viva a sua liberdade, limite é um negócio meio antiquado, não é verdade? Mas o que a palavra de Deus fala sobre limite? Imagina um rio. Se ele não tiver as suas margens, o que vai acontecer? As margens de um rio vai proteger aquele rio de transbordar. O que acontece quando acontece uma chuva, uma enchente, e o rio ele sobe? Acontece aquilo que aconteceu esses dias lá em Recife, né? Uma tragédia. Pessoas morrem, o rio invade as casas. Então, por que existe uma margem? Por que existe um limite? Para nos proteger. E muitas vezes, quando a gente começa a ouvir sobre esse assunto da ótica de Deus, um relacionamento bem sucedido da ótica de Deus, a gente começa, mas não, muito sem graça, mas não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, mas não. Entenda que os limites de Deus não é para tornar a nossa vida chata, sem graça. Os limites do Senhor é para nos proteger. Nos proteger. Infelizmente, muitas vezes a gente só entende isso quando a gente ultrapassa esses limites, aí depois a gente pensa: por que eu fiz isso? Por que eu fui tão bobo ou boba, né? Ou por que eu fui tão idiota? Queridos, eu vou falar sobre algumas fases da nossa vida. Talvez existam pessoas aqui, né? Mais ou menos a faixa etária, eu acho que é entre talvez 18, 28 anos, né? Eu que estou com 15, né? Estou meio fora da faixa etária de vocês. Mas Deus, Ele estabelece a infância, a adolescência como um momento de preparação, em que a gente está sendo moldado para o desafio da vida adulta. Inclusive tempo de preparação para o casamento. Quando eu me casei, eu não tive dificuldade nenhuma de assumir uma casa como dona de casa. Não tive dificuldade nenhuma de começar a lavar vasilha, começar a lavar roupa, começar a cozinhar. Sabe por quê? Porque durante toda a infância e durante toda a adolescência, a minha mãe me preparou para isso. A minha mãe me ensinou isso. Eu lembro quando eu tinha uns 7, 8 anos, mais ou menos essa idade, a mãe falou assim: a partir de agora é você que vai lavar suas calcinhas. Eu olhei para a cara dela e falei: como assim? Né? A gente acha aquilo um absurdo, mas não. Ela falou: agora você vai começar a ter responsabilidades. E durante toda a minha infância, durante toda a minha adolescência, eu fui sendo preparada para esse momento que eu vivo agora, de ser uma dona de casa, de ser uma esposa, de ser uma mãe. Mas sabe o que acontece muitas vezes? Não existe essa preparação, nem todos tivemos essa oportunidade. Estou falando só da questão doméstica, mas eu penso a preparação como um todo, a nossa preparação emocional, né? A nossa preparação até intelectual, mental, a nossa preparação espiritual para entrar num relacionamento. Então, Deus estabelece um tempo de preparação. Mas é muito engraçado, né? Toda a minha história na igreja, eu tenho mais de 20 anos aí de convertida,
Não vou falar a minha idade para vocês, estou brincando, gente, não tem problema com isso não, tá? Eu tenho 35, eu me converti aos 14 anos de idade aqui nessa igreja, eu me batizei aqui nessa igreja, né? Hoje a gente está servindo na igreja do Negrão de Lima, mas vivi a maior parte da minha história aqui na Igreja de Cristo da Fama. E aí a gente vê adolescentes, né, que não lavam um prato dentro de casa. Não existe hoje em dia, existia no passado, tá? Débora e Jefferson, aqui não existe não. Adolescente que não lava um prato dentro de casa, mas quer namorar. Como assim? Como assim, amigo? Amiga? Tá disposto a ficar aí beijando na boca, mas não está disposto a ajudar a mãe, ajudar o pai, ou seja, com a pessoa que você mora, a assumir responsabilidade doméstica. E eu não estou falando isso só para mulher, não. Eu estou falando para homem também. Porque casa não é responsabilidade só da dona de casa. Você não vai morar na sua casa? Você não quer casar com a mocinha? Você não quer casar com ela? Então você vai aprender a lavar o prato lá dentro da sua casa. Aprende a ajudar sua mãe, para você não ser um folgado, que vai pendurar na mulher quando casar, que vai dar trabalho para a mulher, porque aí o que acontece? Aí vem o filhinho da mamãe, aí o filhinho da mamãe nunca passou uma roupa, o filhinho da mamãe nunca lavou uma roupa, porque a mamãe sempre lavou, né? E a maioria das mulheres, infelizmente, a gente vê uma disfuncionalidade, né, nas famílias. Aí o filhinho da mamãe casa e acha o quê? Que a moça agora é a mamãe dele. Aqui não. Eu olhei para a cara do filhinho da mamãe que tinha lá em casa e eu falei, aqui não. Ainda bem que ele entendeu bem rápido. Esperto. Tanto é que ontem eu cheguei em casa, gente, vocês não estão entendendo. A pia estava lavadinha, a louça arrumadinha, o chão estava lavadinho. Eu falei, oh Deus, glória a Deus por esse homem que o Senhor me deu, né? Glória a Deus. Isso mesmo, é para aplaudir de pé. Então, gente, você está pensando em namorar? Deixa eu te falar uma coisa para você. Então, começa a se alinhar na vida. Rapazes, moças, comecem a entender o seu propósito. Comecem a investir na sua vida profissional, na sua vida financeira. Né? Aí chega um menino de 13 anos. Mãe, eu quero namorar. Achei uma gatinha na escola, na igreja. Gente, cria tipo, tá? Beijar na boca é fácil. Agora assumir uma família, assumir uma responsabilidade, assumir uma casa, assumir um filho. Porque tá cheio de adolescente aí fazendo coisa que não deve antes da hora. E aí? Hora que vem os baby. Ah, porque a gente não tá preparado. É engraçado. Tá preparado para fazer as coisas? Para furunfar, mas não tá preparado para assumir uma família? Se não tá preparado para assumir responsabilidade, no furunfe. Fique quieto no seu canto. Não namore. Pelo amor de Deus, né? Ajuda. Amém, glória a Deus. Calma. Calma, gente. Eu tô calma, viu? Eu tô calma. Vocês não me viram nervosa, não. Gente, Deus estabeleceu um processo saudável para um homem e uma mulher se conhecerem, para então se casarem. Mas é muito interessante, né? A gente vê esse processo muitas vezes, né? O cristão, né? Teoricamente, gente, a gente não vai beijando na boca, né? No primeiro encontro. Isso não acontece aqui, né? Mas aconteceu na minha época, quando eu liderava os jovens, assim, que o pessoal já estava se pegando de todas as formas, e aí vinha falar, não, pastor, é porque a gente está orando. Né? Orando. Oração com línguas e imposição de mão, né? Está impondo a mão no rapaz, está impondo a mão na moça, então a gente está só orando, a gente está só orando. Então, gente, é muito engraçado, né? Estou rindo para não chorar. Mas Deus estabeleceu um processo saudável para um homem e uma mulher se conhecerem, para então firmarem um compromisso. Então, não caia nessa cilada. Não seja um idiota, principalmente as moças. E o rapaz fala, não, a gente vai ficar, sabe? Para a gente ver se dá certo. Aí você fica, vocês ficam, e aí depois ele mete o pé na sua bunda, né? Porque ele já ganhou o que ele quis. Meninas, deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Principalmente para as mulheres. A gente não pode ser tão fácil, mas também a gente não pode ser tão difícil, né? Porque tem mulher que é impossível. Mas deixa eu te falar uma coisa importante. Eu sei que eu não estou falando com gente idiota aqui. Você me entende. Você ouve coisa muito pior do que eu vou falar essa noite. Meninas, se você
deixa eu te falar uma coisa. Dá o leite de caixinha para o rapaz, ele não vai querer levar a vaca para casa. Entendeu? Se você entrega o leite de bandeja, para que ele vai querer levar a vaca? A vaca faz cocô, a vaca tem que fazer comida para ela, né? Dar comida para ela alimentar. A vaca dá trabalho. Aí as meninas entregam o leite de caixinha, de bandeja pro rapaz. Aí depois fica assim, mas a gente está namorando 10, 20, 30 anos e ele não quer casar. Eu ouvi muito essa queixa. Pastora, mas a gente tá namorando, mas assim, ele não quer casar. Quanto tempo, minha filha? A gente tem 9 anos que a gente está noivo. E aí, o que já aconteceu? Uai, né? Assim, né, pastora? Você sabe, né? A carne é fraca, né? Assim, pois é, minha filha, não vai querer casar com você, não. Para que ele vai querer casar? Se ele já tem o leite, para que ele vai levar a vaca para casa? Não é? Então, eu estou falando de coisas práticas, tá, gente? Coisas práticas. O meu marido, ele me pediu em casamento quase no dia que a gente se conheceu. Ele era doido da cabeça, ele era meio surtado. Agora que ele criou o juízo. Mas quando a gente se conheceu, eu falei para ele, ali na porta da igreja ali, ó. Ele veio, ó, conversa mole pro meu lado. Aí eu falei assim, ó, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou namorar para casar. Eu nunca namorei e o dia que eu for namorar é para mim casar. Eu não vou ficar encebando, não. Aí acho que ele falou assim, meu Deus, e agora, né? Botei medo no rapaz. Eu falei assim, eu pensei, agora ele vai correr, que ele não quer nada sério comigo. Ele falou assim, e eu também. Eu quero namorar para casar. Acho que ele nem sabia o que ele estava falando, não. Nem sabia. Agora ele teve que, né? Então, gente, quando a gente pensa sobre essas questões que envolvem o relacionamento, deixa eu falar uma coisa para vocês. Já tive a idade de vocês, já vivi essa fase, já fui solteiro, já namorei, eu sei onde o calo aperta, eu sei onde o bicho pega. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não há nada melhor que fazer as coisas do jeito de Deus. Eu tenho 35 anos, estou casada há 12 anos, e eu posso falar para você que está iniciando nessa jornada, segura a onda, não tem nada melhor que fazer as coisas no tempo de Deus e do jeito de Deus. Não pule etapas. Todos esses exemplos que eu citei, gente, são formas da gente pular etapas na nossa vida emocional. Não querer ser uma idiota, vou falar uma coisa para vocês, já me salvou de muitas roubadas quando eu era solteira. Gente, eu era meio surtada quando eu era solteira, quando eu era adolescente. Eu tinha uma cabeça meio estranha, né? Minha mãe fala que eu nasci com 100 anos de idade. Eu acho que agora eu estou rejuvenescendo, sabe? Aquele famoso caso de Benjamin Button. Eu pensava até demais, né? Tinha um adolescente vida louca e eu acho que eu pensava até demais. Eu devia ter pensado até um pouco menos. Mas eu pensava assim, na minha época de adolescente, de juventude, o povo tudo se pegando, né? Aquela loucura, os hormônios, e o povo se beijando, e cada um se arrumando com um casal, e eu só ficava olhando as meninas, e eu pensava assim, gente, pensa se eu beijar na boca do fulano, daqui 10, 20 anos a gente vai estar aqui na igreja, casado, com filho, eu vou olhar para a cara dele e vou falar assim, ai, que vergonha, meu Deus do céu. Eu pensava desse jeito, eu falava assim, eu não vou beijar na boca de qualquer um, não, né? Os rapazes me começam a molhar do meu lado, eu falo, não vou beijar na boca de qualquer um, não. Depois eu fico com um rapaz aqui, e daqui 10, 20, 30 anos, tá nós dois velhos. E eu olhando, falo assim, ai meu Deus do céu, que vergonha, beijando na boca desse menino. Mas se já aconteceu com você, fica tranquilo, tá? A gente não pode mudar o começo, mas a gente pode mudar o final. Sempre é tempo de mudarmos a rota da nossa vida e ajustarmos a nossa vida ao melhor de Deus para nós, amém? Então, para você não ser um idiota, deixa eu te falar uma coisa. Vai com calma. Keep calm. Keep calm. Vai com calma. A palavra de Deus diz assim, 1 Pedro 5,7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Vai com calma, para não pular etapas, para não ser idiota na área de relacionamentos, principalmente para você que ainda não começou a se relacionar. Vai com calma. A ansiedade, a palavra de Deus diz que a gente pode lançar em Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. O que nos deixa ansiosos? Muitas vezes a gente acha que Deus não se preocupa com a nossa vida sentimental. A gente acha que Deus está demorando, todo mundo casou e eu ainda não tenho nenhum namorado, não tenho nenhum namorado. Mas será? Será que Deus demora?
Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Não seja ansioso, não seja ansiosa. A ansiedade pode nos levar à precipitação, que pode nos conduzir a escolhas erradas. A ansiedade, ela é inimiga de um relacionamento bem-sucedido. A ansiedade, ela é inimiga de um relacionamento bem-sucedido em todas as etapas de um relacionamento. Seja quando você está conhecendo a pessoa, ou você está orando com ela, ou você está namorando, ou você está noivo, ou casados. A ansiedade, ela pode ser uma inimiga. Então, acalme seu coração. Deus tem um tempo certo para todas as coisas. Deixa eu te falar uma coisa. Não se compare com ninguém. Não compare a sua história com ninguém. Não compare a sua história de amor com ninguém. O seu relacionamento amoroso com ninguém. Não compare o seu casamento com o casamento de ninguém. Deus tem algo único, algo especial para você. Aí você fica ansioso porque a sua colega, você está com 26, essa colega está com 20 e ela já está casada, já está pensando em engravidar. E você fala, meu Deus, eu aqui solteira, esperando. E aí que Deus tem algo especial para você. Não se compare com ninguém, porque a ansiedade pode nos conduzir a escolhas erradas. Não seja ansioso para encontrar a pessoa certa. Quero falar para você que você tem que ser esperto, mas não ansioso. Entendeu? Você tem que ficar, vigilante, entendeu? Mas não ansioso. Tem que vigiar. A palavra fala orar e vigiar. E tem uns irmãos que oram e acham que de repente vai acordar e o abençoado, a abençoada vai aparecer embrulhado em papel de presente lá na porta da sua casa. Isso não acontece. Tem que vigiar. Tem que fazer o quê? Tem que vir para o culto de jovens. Né? Tem que ir em programações, em lugares onde talvez você vai encontrar pessoas que são de Deus. Não é para ir para o boate, não é para ir para o barzinho, não é para ir para o show de funk, show da Anitta. Não é isso não, gente. Tá? Mas sai da toca. Eu estou dando esse conselho para vocês porque foi algo que eu não fiz. Deus teve misericórdia de mim, sabia? Eu só casei pela misericórdia de Deus. Porque eu era muito velha quando eu era adolescente, quando eu era jovem. Eu não gostava de sair, né? Eu saía muito pouco, o pessoal da igreja, muito tímida também. Aí acho que Deus ouviu a oração da minha mãe. Porque Deus falou assim, meu Deus. Minha mãe falava assim, Deus, eu não aguento essa mulher chata dentro de casa, não. Se a Natália envelhecer sem casar dentro de casa, Senhor, o que vai acontecer? Aí minha mãe orou e eu encontrei a minha bênção. Na verdade, foi a minha mãe, gente. Eu vou aproveitar que ela que está aqui hoje, eu vou expor ela. Foi a minha mãe que encontrou minha bênção. Foi a minha mãe. Então, gente, vocês têm que ouvir o conselho de pessoas sábias, que amam você e pessoas de Deus. Sabe o que aconteceu? Eu te contar para vocês. Vocês gostam do babado, né? Vocês gostam do história, de uma fofoca, né? Gente, como é que eu conheci o Tiago? É o seguinte, eu já tinha conhecido ele, a gente foi para um comic, né? O Congresso das Igrejas de Cristo, em outro lugar, e a gente ficou numa chácara, todo mundo, e alguém convidou ele para ir. Ele não era dessa igreja, ele era de outra igreja. Na verdade, ele estava um tempo meio assim, entre igrejas, sabe? Ele estava meio perdido aí na vida, né? Filho de crente, mas né, Deus já tinha um plano para a vida dele. E aí, o que aconteceu? Ele foi começou a frequentar a nossa igreja, gostou da nossa igreja. E um belo dia depois do culto, eu estava aqui assim, eu andando. Aí, de repente, ele desceu da escada, eu nem vi. Aí, a minha mãe estava do meu lado, me cutucou e falou assim, Natália, olha aquele gatinho descendo a escada. Gente, para você ver, hein? Natália, quem que é aquele gatinho descendo? Ah, mãe, tem dó. Eu falo assim, minha mãe, nossa, quer me desencalhar a todo custo, eu não estou tão velha assim não, né? Pensei, que isso, estava com 20 anos, o negócio não está feio assim também não, né? Aí, beleza, né? Aí, minha mãe, que ficou de olho nele. Aí, teve um belo dia que minha mãe foi fazer um lanche aqui para a juventude, né? Uma galinhada, um dia especial. E aí, eu nem tinha visto ele. Aí ele começou a comer a galinhada. Ele falou assim, gente, quem que fez essa galinhada maravilhosa? E minha mãe, a sogra perfeita para você, meu amigo. Ela falou isso, não, gente. Brincadeira. São as Jesucidências, né? Então, assim, foi a minha mãe que, na verdade, foi a minha vigia, tá bom? Porque eu era meia para trás. Mas não seja igual eu, não fique esperando, não. Porque muitas vezes um raio não cai 2 vezes na mesma igreja, entendeu? Deus fez um milagre na minha vida, mas talvez ele não vai fazer isso na sua, né? Da pessoa aparecer do nada. Então, não seja tão tímida como eu era.
sai com a galera, vai para os eventos com a galera. Gente, solteiro tem que se relacionar, não tem que ficar em casa jururu, não, pensando na morte da bezerra, não. Vocês têm que ter amizade, sair, ir para casa. Eu falo, gente, a época de solteiro, a época de juventude é uma época maravilhosa. Hoje eu não posso fazer isso. Às vezes acaba um culto, eu não posso ir para uma pizzaria, as meninas estão gripadas, eu tenho que ir para casa, porque senão elas ficam piores, tem que dormir, porque dorme cedo. Então já existem muitas coisas que nos prendem, mas se você é solteiro, solteira, por favor, nada de ficar intocado dentro de casa não, entendeu? Tem que ter uma programação. Jefferson, bota esses meninos aí para fazer alguma coisa, entendeu? Para casar esse povo tem que ser assim, né? Ir para casa de um, para casa de outro, ir para a célula, visitar outra igreja. Vem programação que tem aí dos crentes, segunda a segunda, e vai embora, meu filho. Tá? Mexe aí. O que tem na cidade? Qual a igreja que hoje tem culto? Vamos lá, de segunda a segunda eu tô lá. Vocês ficam dormindo no ponto aí. Gente, então, mantenha a calma, vai com calma. Ore, seja vigilante, mas acalma seu coração, não se compare com ninguém. Deus tem uma história especial para a sua vida. Ore, busque a presença de Deus, busque o propósito de Deus para a sua vida. Segunda coisa que eu tenho para falar para você: escolha bem o seu GPS. Vá com calma e escolha bem seu GPS. Romanos 8,14 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Não seja guiado apenas pelos seus sentimentos, para você não pular etapas importantes da sua vida amorosa, sentimental. Não seja guiado apenas pelos seus sentimentos, nem pelos seus hormônios. Busque a direção do Espírito Santo. E fique de olho bem aberto para as evidências que Ele coloca diante de você. Então, quem é o seu guia? Quem que é a sua bússola? Quem que é o seu Waze? Quem que é o seu Google Maps? Quando a gente fala sobre relacionamentos. Tem gente que a bússola dele, né, o GPS dele é aquilo que as pessoas estão falando lá fora. É aquele influencer lá do Instagram que tem 1 milhão de seguidores e que fala sobre relacionamentos e muitas vezes nada a ver com aquilo que a palavra de Deus fala sobre relacionamentos. Então, busque a direção do Espírito Santo, seja guiado pelo Espírito Santo, porque essa é a decisão mais importante da sua vida depois que você conhecer a Cristo. Com quem você vai se relacionar, com quem você vai se casar, a gente vai definir toda a sua vida. Eu entendo que hoje, se eu não tivesse me casado com o Tiago, eu teria uma vida completamente diferente do que eu tenho hoje. Hoje eu entendo que o propósito do Senhor, para se cumprir na minha vida, precisava da gente estar junto. Deus não uniu apenas a minha vida e a vida dele para um relacionamento amoroso, mas para cumprir o propósito dele nessa terra. Então entenda isso, Deus vai unir você a uma pessoa para que haja o cumprimento do propósito dele na terra. Mas a gente fica vendo filme demais de comédia romântica e a gente acha que é só aquilo. Que Deus vai me unir para viver uma história maravilhosa, linda, né? Um conto de fadas, principalmente as meninas. Gente, é muito bom. Romance é muito bom, mas romance apenas não fala sobre a história de amor que Deus deseja escrever na minha vida e na sua vida. Porque o propósito de Deus é muito maior, vai muito além de viver um romance. Então, quando a gente fala sobre escolher a pessoa certa, sobre orar, sobre namorar, sobre noivar, sobre casar, eu quero dizer para você: busque a direção do Espírito Santo e fique de olhos bem abertos. Tem uma historinha que eu gosto muito, que diz assim, que a menina arrumou um namorado, sabe? E aí ela chegou para a mãe e falou: mãe, ele é maravilhoso, mãe, ele é tudo que eu sonhei. Ai, mãe, ele é carinhoso, ele é isso, ele é aquilo outro. E a mãe dizia para a menina: minha filha, abre o olho. Mãe, ele é perfeito, não tem defeito nele, mãe. A mãe dizia: filha, abre o olho. Aí tá bom, passaram um tempo, os dois se casaram, né? E aí começa a vida de casado, né? Quem é que casado sabe, né? Que nem tudo é um mar de rosas, que a vida são muitos desafios, que cada fase é uma fase talvez mais difícil que a outra, né? Que a gente tem que superar, que a gente tem que vencer.
E aí ela chegou lá, mãe, você não acredita que o fulano fez isso comigo? Mãe, ele foi grosso comigo, ele fez aquilo. Mãe, ele não me ajuda a fazer o serviço de casa, eu tenho que limpar aquela casa sozinha, mãe. Eu sou quase uma escrava, mãe. A mãe vira para a filha e fala, filha, fecha o olho. Agora fecha o olho, entendeu? O tempo de abrir o olho era o tempo que você podia escolher. Então eu vou dizer para os solteiros que estão aqui, abre o olho. E você que é casado, fecha o olho. Fecha o olho, tá bom? Fecha o olho para aquela cueca suja jogada em cima da cama, né? Para aquela bagunça. Lá em casa eu defini uma coisa. Eu peguei a tampa do cesto de roupa suja e eu joguei fora. Porque, gente, não acertava uma. Era cueca e meia na casa. Eu falei, tem alguma coisa errada nisso, né? E aí, quando ia colocar no cesto, era em cima da tampa. Também meu marido não está aqui, eu posso expor ele, né? Não conta para ele, não. Ó, vocês ficam calados, pode ser fofoqueiro. E aí, o que eu fiz? Joguei a tampa fora. Eu falei, sabe uma coisa? Eu vou ficar a vida inteira brigando porque ele não coloca a roupa suja, coloca em cima da tampa? Aí eu cheguei para ele e falei assim, olha que tá vendo a tampa da roupa suja? Pois é, tá no lixo. Ele olhou e falou, uai, não serve para nada. Gente, depois disso, ele nunca mais colocou uma roupa fora do cesto. É porque ele já tá lá assim, né? Lá na porta e pum, já joga lá na área de serviço. Né? A gente tem que facilitar a vida do outro. Para que ficar brigando a vida inteira por causa de um negócio desse tamanho? Apertar a pasta de dente. Você não tem vergonha dessa cara, não? 10 anos de casado ainda quer brigar com o outro por causa de uma pasta de dente. Gente, deixa isso para lá, né? A vida é muito mais do que isso. Vamos tentar facilitar a vida do outro, não complicar, né? Quando vocês casar, ou as mulheres que são casadas, para de ser nhenhenhê. A gente é muito mimimi, muito nhenhenhê. A gente enche muito o saco dos meninos. Eu vou ter que defender os meninos aqui agora. Gente, mulher chata. Pelo amor de Deus. O rapaz se apaixona por aquela moça bem-humorada, legal, extrovertida. Aí depois que casa, a mulher é uma chatice. Não deixa a roupa aqui não. Não faz isso não. Não, aí depois reclama, porque o rapaz todo dia faz vigília na igreja. Os que não é crente vai pro boteco. Vai pro boteco e fica até meia-noite. Aí os que é de Deus, o quê? Não pode ir pro boteco? Arruma vigília até meia-noite, porque chegar em casa e enfrentar a jararaca, é melhor ficar na vigília. Então, se você é casada, pelo amor de Deus, gente, a gente tem que levar uma vida mais leve, mais suave, mais humanais, parar de encher o saco dos meninos. Aprenda você que vai casar aí também, tá? Leva a vida de uma maneira mais leve. A gente é muito chata. Eu tô falando de mim também, viu? Eu tô pregando para mim. Quando eu prego essas coisas, eu prego para mim, tá? Eu nunca prego para as pessoas, eu prego para mim. Eu preciso converter também, gente. Gente, não existe pessoa perfeita, não existe relacionamento perfeito, mas existem coisas que claramente são de Deus e outras não. Então, o que eu falei que essa historinha do abre o olho e do fecha o olho? Muitas vezes, no tempo que a gente tem, que muitas vezes Deus está mostrando que aquele negócio não é de Deus, que aquele negócio não vai te levar para um bom lugar, a gente fecha o olho, porque a gente tem namorado, a gente está apaixonado, né? A gente apaixonou na gatinha, no gatinho, né? Naquele perfume maravilhoso, né? Deixa eu falar uma coisa para os solteiros, gente. Deixa eu falar uma coisa. Principalmente para os solteiros. Ninguém se apaixona pelo seu espírito. Ninguém vai se apaixonar pelo teu espírito. Vai olhar e falar, nossa, a Débora tem um espírito assim que... eu quero casar com aquela menina. Não, gente. Vai apaixonar pelo corpinho. Então, pelo amor de Deus, a gente é corpo, a gente é alma, a gente é espírito. Então, cuida do corpinho se você quer casar. Escova os dentes bonitinho, assim, deixa os dentes branquinhos, entendeu? Passa um enxaguante bucal, passa um chicletinho para não ter bafo. As meninas cuidam do cabelinho, faz aquela escova poderosa, entendeu? Ou faz igual eu aqui com os cachinhos, tenta ajeitar, passar 2 toneladas de creme e os cachos não param no lugar, mas é assim mesmo, né? Difícil essa vida. Mas ninguém se apaixona pelo espírito, não, entendeu? Tem que andar bonito, bem arrumado. Gente, a primeira vez que o Thiago chegou perto de mim, eu senti o cheiro daquele rapaz. Eu falei assim, meu Deus do céu. Jesus amado, me segura. Foi difícil.
Falei, não tem como não me apaixonar, meu Deus. Eu não posso me apaixonar, me entregar assim. Mas um rapaz bonito, cheiroso. Gente, ele tinha até as unhas feitas assim, ó, tudo limpinha, coisinha mais bonitinha. Passava até basezinha assim, ó, todo engomadinho. Ele não anda assim não, porque minha sogra cuidava melhor dele. Acho que eu não estou cuidando tão bem não. Mas ele andava assim, todo engomadinho, bonitinho, cabelinho cortadinho, sabe? Então não precisa ser, sabe, um astro de cinema. A menina não precisa ser a Angelina Jolie, o Brad Pitt. Minhas referências são bem antigonas, né? Que eu sou velha, né? Então você não precisa ser isso, gente. Mas andar bem arrumado, deixa eu te falar uma coisa. Cheiroso, bem arrumado, bonito. Até o feio parece bonito. Não tem ninguém feio. Cheiroso e bem arrumado, não tem ninguém feio, viu? Gente, então, vamos parar de conversa fiada. Para não pular etapas, busque um conselho da Bíblia, busque o conselho das pessoas certas. Você quer buscar o conselho daquela tia frustrada que já casou 3 vezes e fala mal do marido? Me ajuda! Vai buscar o conselho com ela, gente. Você quer buscar o conselho daquela amiga sua que nunca namorou, tá ficando todo dia com um rapaz diferente? Me ajuda! A gente não busca conselho com esse tipo de gente, não. Chega no Jefferson, na Débora, seus... mas a gente tem com medo deles cortar nosso barato, né? O povo morria de medo quando a gente era líder de jovem, de falar que estava interessado em alguém, porque achava que a gente ia cortar o barato. A gente não vai cortar o barato, mas talvez a gente mostre algumas coisas que você não está conseguindo enxergar porque você está apaixonado. Quando a gente está apaixonado, a gente não vê muita coisa, né? E aí você está vendo ali e a pessoa não está vendo. Mas busque o conselho de Deus, da palavra de Deus, de pessoas que são de Deus, porque isso vai ajudar você a viver cada etapa da sua vida no momento certo. Gente, infelizmente, a gente tem experiência com pessoas que não buscaram o conselho de Deus. Estava apaixonado, estava doido, vou namorar com essa pessoa e eu vou casar. E aí, algum tempo atrás, uma pessoa chegou na gente, mim e o Thiago, e falou assim, olha, eu me arrependo. Isso quase 5, 6 anos depois, eu me arrependo de não ter ouvido o conselho de vocês. Porque, infelizmente, meu relacionamento deu errado, meu casamento acabou, e eu me arrependo. Porque se eu tivesse ouvido vocês naquela época em que eu era uma pessoa muito imatura e eu não queria ouvir o conselho de ninguém, talvez a minha vida teria sido diferente. Então, a gente pode ter uma vida diferente, a gente pode começar um casamento diferente, uma família diferente, ouvindo o conselho das pessoas certas, para não pular etapas. E por último, quero dizer para você, que você mantenha calma, escolha bem quem vai ser o seu GPS, e entenda que toda história de amor é sobre ele, e não sobre você. Toda história de amor é sobre ele, e não é sobre você. A gente acha que vai viver uma história de amor para quê? Para satisfazer a nossa carência emocional, afetiva. Não sei, as meninas que já se casaram aqui, se têm essa experiência, mas deixa eu te falar uma coisa. Marido nenhum, por mais perfeito que ele seja, vai suprir a carência de amor que existe no seu coração. Esposa nenhuma, por mais linda, maravilhosa, perfeita, cuidadosa, zelosa, gente boa, maravilhosa que ela seja, não vai suprir a carência do nosso coração. Gente, casar é muito bom, construir uma família é maravilhoso, é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus, mas nós precisamos entender que quando nós escolhemos alguém para nos relacionar, nós não estamos apenas lidando com a nossa história, nós estamos lidando com a história que Deus está construindo nesse mundo, através da minha vida, através da sua vida. Deus constrói a sua história através das gerações, geração após geração. E como que é levantada uma geração, gente? Através das famílias. E como famílias são levantadas? Através de casamentos. Gente, a derrota, a decadência de uma civilização está completamente ligada à decadência dos casamentos. Principalmente a decadência moral de uma família. Se você for estudar a história, você vai ver que quando o Império Romano caiu e vários outros impérios caíram, isso foi quando existiu um alto grau de promiscuidade e as famílias começaram a se esfacelar. A decadência, a derrocada de uma civilização é ligada à decadência dos seus casamentos. Por isso que o diabo investe tanto na nossa vida emocional. Você tem que abrir os seus olhos para isso.
Relacionamento entre um homem e uma mulher não diz apenas a respeito da sua história, da sua vidinha amorosa, dos momentos de prazer que você quer ter na sua vida. Não, diz respeito à história que Deus está construindo para essa geração. Será que você pode dizer que você quer fazer parte disso, que você quer ter um casamento, que você quer ter uma família, que as pessoas olhem e digam: Deus está escrevendo a história dele através dessa família, através desse casamento, através dessas pessoas. Romanos 11 diz assim: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ao longo da história, Deus tem escolhido escrever a sua história através de gerações. E, consequentemente, Deus vai escrever a história dele através da vida de um casal. A história de um homem e de uma mulher nunca serão apenas sobre eles mesmos, mas assim como em apenas uma pequena semente existe o potencial para o nascimento de inúmeras árvores, o encontro de um homem e de uma mulher sempre vai ser sobre o potencial que existe de escrever muitas histórias a partir daquele encontro. Sabe por que você existe no mundo? Porque antes de você existir, houve uma sucessão de encontros. Você só existe com esse DNA, com esse exato único DNA, porque a sua mãe se relacionou com seu pai. E porque lá atrás os seus avós se relacionaram. E porque lá atrás os seus bisavós se relacionaram. Você é esse ser único que carrega a carga genética de várias gerações. Porque é assim que Deus escolheu escrever a nossa história. A história do povo hebreu, do povo de Deus, ela foi escrita a partir de um encontro. O encontro de Abraão com Sara, e o cumprimento de um propósito através da vida desse casal e de todos os casais que vieram após eles. Então deixa eu falar uma coisa para você: não banalize o seu encontro. Eu quero que você eleve a sua vida emocional para um nível mais profundo do que apenas se satisfazer emocionalmente, se satisfazer sexualmente, ter alguém para suprir sua carência, beijar na boca. Eleva o nível. Sabe como a gente eleva o nível? É você entender que num primeiro encontro, como aquele dia que eu me encontrei com o Tiago aqui nessa igreja, há 14 anos atrás, ali já existia o potencial de uma geração e do cumprimento de um propósito através da nossa vida e da nossa família. Deus deseja fazer isso na sua vida. Deus deseja escrever a história dele através da sua vida. Por isso, quando você decidir, quando você iniciar um relacionamento, quando você decidir se casar, entenda isso. Deixe Deus escrever a história dele através da sua vida. Eu quero dizer para você que um casamento nunca é simplesmente um casamento. A gente fala sobre casamento, a gente sabe por quê? Porque crente não namora. Vou bater a real para vocês. Crente não namora, não. Crente conhece a pessoa e aí fala assim: beleza, vamos andar aqui um tempo, caminhar junto para ver se é isso. Não é. Sem crise. Aí a gente quer também espiritualizar demais os negócios. Ai, porque eu namorei com fulano 3 anos e não deu certo. Não deu certo, acabou, foi livramento, parte para outra. Vai embora. Ai, tudo bem, gente. A minha história foi o quê? Eu me casei com o meu primeiro namorado. Me casei, decidi, deu certo e casei. Mas a gente ficou numa crise. Ah, porque eu já namorei 3, não deu certo. Mas também você não vai sair pegando todo mundo da igreja, não, tá? Não vai ser o crente metralhadora, não. Vamos encontrar um equilíbrio nesse negócio. Você namorou, conheceu o rapaz, conheceu a moça. À medida que o negócio foi andando, viu que não era aquilo, terminou, acabou. Eu sei que é ruim, eu sei que é difícil, mas acabou, vamos embora, parte para outra. Está de novo disponível no mercado, entendeu? A gente quer complicar muito o negócio. Ah, porque não foi ele, agora eu falei que eu ia casar com o primeiro. Não foi, minha filha. Deus te deu o livramento, rapaz, vamos embora. É oração, consagração e esteja aberto para novas opções, né? Que vão aparecer, que Deus vai mandar. Então, assim, a gente não pode também, sabe, querer espiritualizar umas coisas que não é espiritual. Entendeu? Tem coisa que não é espiritual. Você olhar para a cara do rapaz e falar assim, igual eu olhei para a cara do Tiago e falei: nossa, ele é um gatinho mesmo, né? Deixa, isso não é espiritual, é verdade. Mas você vai casar com alguém que você não acha bonito? Não precisa ser, né, uma pessoa assim maravilhosa, tipo capa de revista, mas, né?
Existem coisas que são naturais, né? Jefferson olhou para Débora e falou assim, meu Deus, né? Falou não, né? Ele pensou, ô, lá em casa, hein? Ô, lá em casa, hein, Jefferson? Mas não, né? Ele tinha que manter a linha, né, Jefferson? Não podia falar isso de cara, né? Mas ele pensou, certeza. Não vem dar um de santo, não, que você pensou, ô, lá em casa. Essa morena. Gente, vocês gostam do mal feito, né? Mas tem coisas que nós precisamos espiritualizar. A gente tem que orar sim por encontrar a pessoa certa. A gente tem que buscar a direção de Deus. Mas tem coisa, gente, que é natural. Que Deus nos dá a opção. Quer ver uma coisa? A gente acha que Deus tem a pessoa certa. Desculpa, mas eu não acredito nisso. E aí, se não deu certo? Eu não casei com aquela pessoa. Acabou a minha história? Deus não vai cumprir o propósito dele através da minha vida? Não. Existem coisas na nossa vida que Deus nos dá o livre-arbítrio. Ele fala, ó, você faz a sua escolha. Você escolhe o que é melhor, dentro daquilo que você crê, dentro da minha vontade, que é soberana. Então, para que essa história é meio que uma história mística que a gente pegou na igreja, de alma gêmea. Existe uma alma gêmea. Gente, não existe isso. Existe a pessoa que Deus deseja sim que você se case, que vocês vão cumprir o propósito junto, mas por favor, entenda que a sua escolha ela é muito importante. Sabe por quê? Porque senão tem muito casamento acabando dentro da igreja, muita gente divorciando dentro da igreja, aí fala assim, mas não é a pessoa certa. É porque não era essa pessoa que eu tinha que casar, sabe? Acho que eu fiz a escolha errada. Deixa eu falar uma coisa para você. Depois de casada, essa pessoa é a pessoa certa. Você faz ela ser a pessoa certa. Entendeu? Você teve chance para achar que ela era a pessoa errada, amigo. Agora que casou, não vai querer correr da raia, não. Porque eu acho. Você não acha nada. O período de achar era antes de colocar uma aliança no dedo da moça, uma aliança no dedo do rapaz. Entendeu? Colocou a aliança, agora faz ser a pessoa certa. Faz ser o casamento certo. Por isso que Paulo disse, é melhor ser solteiro do que ser casado. Aí de vez em quando eu falo para o Tiago, né? Eu falo, você dançou, você se brocou. Porque você foi ler Paulo, depois você estava casado. Não gostava de ler a Bíblia, aí converteu, começou a ler a Bíblia e falou assim, verdade, amor, se eu tivesse lido antes, Deus que não me deixou ler, eu não tinha casado não. Né? Porque o coitado está lá fazendo a obra, é pastor, aí 11 horas, meia-noite, que a mulher, vai dormir na igreja? Vou arrumar sua cama para dormir na igreja? Enchendo o saco dele, né? Se fosse solteiro, estava livre, leve e solto para fazer a obra de Deus. Então, pense bem, tá? No conselho de Paulo, solteiros, porque tem muito benefício em ser solteiro, tá? Não acho que a 8ª maravilha do mundo é ser casado, não. É muito bom, gente. Mas existem muitos desafios. Então, pense bem, ore, tenha calma. Pense quem vai ser seu GPS, escolha bem seus GPS. Para eu finalizar, eu quero dizer para você que para não ser um idiota, não queira apenas viver um romance bonitinho, que renda fotos legais, videozinhos legais, românticos, para você postar no Dia dos Namorados, mostrar para todo mundo que você não está sozinho, você achou sua cara à metade. Queira ser parte da história que Deus está construindo nessa terra, através do seu casamento, através da família que Ele deseja construir, através da sua vida. Jeremias 29 diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar, não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Quero convidar você a ficar de pé, eu quero orar por você nessa noite. Eu não sei qual a sua história, não sei por quantos relacionamentos você já passou, ou se você nunca se relacionou com ninguém, não sei se você é casado, vive um casamento bem sucedido, ou um casamento que está na corda bamba. Não sei se você já se decepcionou, já se frustrou, se você está cansado, se você até já desistiu e falou, Deus, cansei, desisti. Eu quero dizer para você que talvez não tem como você voltar lá atrás e você fazer tudo de novo. Como seria bom, né, gente? Algumas situações da nossa vida, principalmente quando a gente conhece o propósito de Deus para nós, se tivesse uma máquina do tempo e a gente pudesse voltar atrás e reescrever a nossa história. Mas eu quero dizer para você, a palavra de Deus diz,
Se hoje é o dia que Ele está nos chamando ao arrependimento, se hoje é o dia que Ele está nos chamando para viver uma nova história, eu quero dizer que Deus tem uma nova história para você. Não importa por quais caminhos você já andou, não importa com quais tipos de pessoa você já se relacionou. Talvez você, quando esse assunto chega à tona, quando é falado na igreja, você se sente menos digno, porque você sabe que você já namorou muitas pessoas, que você já se relacionou sexualmente com muitas pessoas. Eu quero dizer para você, em Deus, querido, Ele pode fazer algo novo nas nossas vidas. Ele pode fazer algo novo nas nossas vidas. E Ele está disposto a fazer algo maravilhoso nas nossas vidas. Ele está disposto a escrever a melhor história de amor de todos os tempos, na minha vida e na sua vida. Se nós nos rendermos a Ele, rendermos a nossa história, entregarmos para Ele os caquinhos do nosso coração, Ele é capaz de restaurar e fazer tudo novo. O Senhor faz tudo novo. Eu quero dizer para você que tem lidado com a culpa. Eu quero dizer para você que a culpa não é de Deus. A acusação não é de Deus. Talvez agora, só agora, depois de muito tempo que você tem estado na igreja, você tem entendido o propósito de Deus para a sua vida sentimental e você tem se sentido culpado porque você entrou em algumas roubadas. Você já se sentiu um idiota lá atrás. Eu quero dizer para você que nessa noite o Senhor deseja libertar você de toda culpa, de todo sentimento de incapacidade, de todo sentimento de infelicidade. Se você já pulou etapas na sua vida, na sua adolescência, que era um tempo de preparação, você entrou em relacionamentos que te machucaram, eu quero dizer que o Senhor está aqui, o Espírito Santo está aqui nessa noite, e Ele está disposto a restaurar o seu coração, pegar o seu coração quebrado e fazer dele um coração novo, e escrever através da sua vida, da sua família, algo maravilhoso. Talvez você veio de um lar onde aconteceu um divórcio. Talvez o seu pai e a sua mãe nunca foram casados e você carrega esse peso, talvez de ser filho de um adultério, talvez de ser filho de uma amante, talvez de ser filho de um encontro qualquer que aconteceu. Eu quero dizer para você que você não precisa repetir a história da sua família. Deus tem algo novo para fazer a partir da sua geração. Você não precisa olhar para trás e repetir os erros do seu pai, da sua mãe, dos seus familiares. Deus tem algo novo a partir de agora para a sua vida. Talvez você está aqui nessa noite e o diabo tem sussurrado na sua mente a respeito da sua sexualidade. Tem dito para você duvidar daquilo que você é. E eu quero dizer para você, deixe o Espírito Santo nessa noite dizer aquilo que você é. Porque é dele que vem a sua identidade. A sua identidade não vem do que as pessoas dizem lá fora, do que psicólogos dizem lá fora, do que especialistas dizem lá fora. A sua identidade emocional, sentimental, espiritual, sexual, ela vem daquilo que o seu Criador diz. Pare de ouvir a voz daqueles que querem dizer quem você é e comece a ouvir a voz daquele que te criou para ser um instrumento poderoso dele nessa terra, para cumprir o propósito dele nessa terra. Eu quero te convidar nessa noite a entregar a sua vida diante do Senhor. Se entregue completamente. Queridos, eu sou prova viva de alguém que entregou o coração completamente ao Senhor. Eu sempre dou esse testemunho, eu sempre falo disso. Você já deve estar cansado de ouvir isso. Mas um dia, quando eu tinha 15 anos de idade, eu estava naquele cantinho ali nessa igreja, e eu estava orando, e Deus me falou assim: Natália, você pode esperar para ir entregar o seu marido? E aquilo para mim foi muito forte. Eu não entendi ainda o propósito de Deus para um casamento, para uma família. E eu só disse: Deus, tu sabes todas as coisas, e eu entrego meu coração ao Senhor. E foi isso que Ele fez na minha vida. Mas eu quero dizer para você, queridos, é isso que Ele pode fazer a partir de hoje na sua vida.
Mais uma vez eu digo, não importa o que ficou para trás, não importa o seu passado, não importa a sua história, não importa o que você fez lá na sua casa hoje de manhã, agora, antes de vir ao culto. O Senhor te trouxe aqui para dizer para você que Ele pode te dar uma nova história. Deus pode fazer algo novo. E eu quero que só aqueles que desejam algo novo na sua vida emocional, na sua família, no seu casamento, no seu coração. Eu quero que só esses que desejam algo novo, eu quero que você venha aqui na frente. Eu quero orar por você. Eu não ia fazer isso, não estava no script fazer isso, mas o Espírito Santo está me movendo a fazer isso nessa noite. Se você desejar algo novo na sua vida sentimental, se desejar algo novo no seu namoro, se desejar algo novo no seu noivado, algo novo no seu casamento, algo novo na sua casa, na sua família, talvez nesse momento, na sua casa, seu pai e sua mãe estão passando por um divórcio, e você deseja algo novo ali na sua casa, você deseja ser um instrumento do Senhor de cura na sua família. Eu quero te convidar a vir aqui à frente. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, só tu podes fazer algo novo na vida dos meus irmãos. Só o Senhor pode, só o Senhor pode. Por isso eu peço agora, Espírito Santo de Deus, vem com teu fogo, vem com teu fogo, vem com teu fogo, Espírito Santo. Deus tem algo novo para sua história. Você não vai morrer como você começou. Talvez o diabo tenha dito para você que acabou, que não tem como mudar. Ele tem falado para você que não existe saída, que não existe uma nova chance, que não existe uma nova maneira de se relacionar. E o Espírito Santo pode nessa noite mudar a sua mente, começar a renovar a sua mente, tirar conceitos errados que foram colocados sobre relacionamento. Talvez você tenha falado para você mesmo: eu nunca vou me casar, eu nunca vou me relacionar com ninguém, porque eu não quero viver uma história de fracasso como eu vi na minha família. Mas o Espírito Santo deseja fazer uma nova história na sua vida, na sua família, no seu coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nessa noite, Deus está dando vestes novas para um novo tempo na sua vida. Receba. O Senhor deseja tirar as vestes sujas pelo pecado e te dar vestes novas. Um casamento aqui na terra, Ele fala do casamento que vai haver naquele grande dia. A nossa história de amor aqui na terra, ela fala sobre a maior história de amor de todos os tempos, que é o nosso noivo, que um dia vai vir nos buscar, vai vir nos resgatar. E o Senhor deseja fazer da sua história uma história de amor que reflita a glória dEle, que conte a história dEle para essa geração. Espírito Santo de Deus, nessa noite, nos marca com teu amor. Deus, vem preenchendo as lacunas, vem preenchendo as carências emocionais que só o Senhor pode preencher. Ah, Deus, nós não vamos encontrar nos braços de ninguém, nós não vamos encontrar no corpo de ninguém aquilo que só o Senhor pode nos dar, aquilo que só a intimidade com o Espírito Santo pode nos dar. Espírito Santo, gere nessa noite uma fome e uma sede incontrolável pela sua presença no coração, na vida de cada um desses jovens. Pai, vem restaurar corações quebrados, feridas emocionais sejam curadas agora pelo poder do nome de Jesus. Feridas que foram lá do passado, feridas de abuso, feridas de relacionamentos abusivos, feridas sejam curadas agora pelo poder do Espírito Santo.
Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, venha fazendo algo novo, Pai, na vida dos casais dessa igreja.